Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muita satisfação que damos início ao Caminhando Juntos. E, dessa feita, caminhando conosco, estão Nilo Nogueira e Arlindo Ribeiro, esses dois companheiros do nosso também querido Redenção, essa casa que nos acolhe e nos ajuda a crescer de forma coletiva, individual e coletiva. Bom, Nilo, tudo bem? Olá, Jaime, tudo bem? Olá, Arlindo, boa noite. Nosso boa noite a todos que nos assistem. Estamos aqui mais uma vez para juntos caminharmos esse trajeto de estudo e reflexão. Olá, Arlindo, tudo bem? Olá, Jaime, tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. Nilo, tudo bem? E amigos e amigas de casa, boa noite, bom estarmos juntos novamente. E dessa vez, pensando em espiar e arrepender. Isso é muito interessante. Um tema muito bom. O tema é isso aí. Eu agradeço muito a companhia desses dois irmãos e amigos do Redenção, né? E agradeço também a companhia de vocês que nos assistem, né? Que possamos juntos refletir, caminhando, refletindo sobre esse tema importante que o Arlindo já lhe deu uma sugestão, é expiação e arrependimento. Isso está no livro 4, capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e expiação e arrependimento. Tema importante, né? Algumas questões nós vamos avaliar, e agora os dois avaliando de forma uníssona a mesma questão, porque estávamos num regime de alternância, né? Mas agora é melhor, porque às vezes, enquanto um está falando, a gente se lembra de algumas coisas que podia acrescentar, e aí é hora da gente colocar, né? E o que nos importa não é correr com esse estudo, porém, levar esse estudo de forma a que possamos estimular nas pessoas o desejo, o interesse pelo estudo. Isso eu acho de suma importância. Bom, mas vamos iniciar lá pelo Arlindo. Arlindo, questão 990, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Questão 990. O arrependimento se dá no estado corpóreo ou no estado espiritual? Resposta: no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corpóreo, quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. O que você tem para nos dizer, Arlindo? Bom, primeiro dizer que a questão em si já é uma maravilha, né? Porque é bom pensar nisso, porque a gente sempre pensa que arrepender é depois, né? Muito depois, necessariamente depois. Então, é bem interessante a pergunta, e a resposta é melhor ainda, porque, inclusive, a resposta nos remete lá à proposição de Jesus, né? Aproveita e se acerta com os companheiros enquanto estás a caminho com eles. Então, é bom isso, é bom rever e pensar isso, mas ele chama a atenção para uma coisa muito interessante. Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal. Então, isso exige de nós atenção no nosso dia a dia, né? Muita atenção. E para pensar nessa atenção é lembrar do Agostinho, né? Todos os dias, ao final do dia, antes de deitar, a gente fazer aquela verificação para ver se está tudo bem. Se houver alguma coisa que não esteja bem, a gente procurar acertar o mais rápido possível. Acho que por aí. É porque essa questão do bem e do mal, a gente vai compreendendo e avaliando tudo isso de acordo com o amadurecimento, com o aprimoramento,
é que a gente vai tendo condições de melhor avaliar. Não é isso, Nilo? Sim, é verdade, Jaime. É interessante dessa questão, ele coloca assim, né, questionando se é no plano espiritual ou ainda encarnado no plano material. Bom, quando a pessoa se arrepende no plano espiritual, em que parece que alguma ficha cai, ele percebe a extensão dos seus enganos, né, que é toda aquela realidade se deparando à sua frente, e ele constatando o seu engano, ali só lhe resta solicitar uma nova oportunidade, né? Então não tem saída, ele só lhe resta o arrependimento e tentar uma nova oportunidade. Quando a gente se dá conta, ainda encarnado, olha que legal, a gente ainda pode fazer alguma coisa a respeito, né? Ainda dá tempo de tentar, de alguma forma, reverter ou se ajustar, como o Arlindo bem colocou, né? Enquanto estamos a caminho, me parece muito mais interessante, né? Já começar esse reequilíbrio quando a gente consegue constatar, né? Porque também não basta querer, né? Quando a gente consegue constatar o engano ainda a caminho. É bem É, interessante essa questão, né? é uma coisa pessoal. Vocês, como é que lidam com o arrependimento? Já se arrependeram de alguma coisa que fizeram? Oh, Não, porque, veja bem, desconforto, você sabe qual o problema? É o seguinte, que às vezes, no nosso movimento, as pessoas se acham tão acima do bem e do mal que uma questão dessa não existe para elas. Elas não têm do que se arrepender. E como nós temos, né? É verdade, é verdade. o desconforto é grande, né, já? Quando a gente se É, dá conta de alguma coisa que a gente percebe que poderia ter sido diferente, o desconforto é muito grande. é isso Aí vem o aí. dilema, né? O que fazer? O que eu faço? E agora? Como É, é que eu vou fazer? Eu acho que essa é a questão que a gente é, precisa começar a entender. Vai bater isso mesmo. Agora, o mérito, eu acho, estará quando nós conseguirmos encarar a situação, né? E poder fazer alguma coisa a respeito. Eu acho que devemos tentar seguir nesse caminho, né? De eu acho que nós não provar. podemos fugir da questão, Isso, acho que não é fugir isso? não é E você, melhor. Arlindo? Eu acho que essa é uma questão, é a mais dolorosa, talvez, para cada um de nós, porque a hora que o tal do orgulho fala alto a beça, que diz, descobri, errei, mas eu vou lá pedir desculpas, mas logo eu, e é isso que é o nosso impedimento. Então, essa brincadeira com o orgulho é muito difícil de superar nesses momentos, é que a gente tem que estar atento, É, porque exige de nós uma dose de humildamento que a gente, às vezes, não está preparado para fazer, não. é Mas é isso legal mesmo. esse exercício. É isso mesmo. E vamos então à questão 991. Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Vamos lá, agora vamos ver o Nilo primeiro. É, essa questão, esse tema todo, né? Expiação e arrependimento, fala muito de perto da questão da reencarnação, né? O Justo. propósito da reencarnação, o processo pedagógico da reencarnação, né? E, assim, talvez aqui esteja uma questão maior do que a gente, a princípio, pode imaginar, né? A questão do que vai se encontrar do lado de lá, o julgamento, né? Muita gente pode imaginar que vai haver algum mentor, algum espírito mais evoluído julgando, uma bancada de espíritos para avaliar a sua existência, né? E ver o que você fez de errado e apontar onde estão. Não é nada disso, é a nossa consciência, né? Estaremos Isso. a sós com a nossa consciência, podendo constatar, a gente podendo se dar conta do que fizemos, como aquilo foi, o que realmente significou. E aí, cada um dentro da sua capacidade de percepção, né? De conseguir enxergar, de conseguir alcançar, ter entendimento para alcançar as consequências dos seus atos, e, se possível, se conseguir se arrepender, que bom, né?
Que bom, porque você já começa a trabalhar no sentido de buscar uma reparação, né? Se a pessoa acha que não caiu ficha nenhuma, não acha, não foi tão grave assim, não fiz nada demais, né? Quer dizer, vai ter um caminho talvez um pouco mais longo até começar a perceber, né? Assim, eu acho que é isso, né? Do É, lado de lá a gente vai conseguindo constatar, né? O lado de lá é a verdade que se mostra, né? É a verdade sem disfarces, nós não conseguimos enganar. Aqui a gente se veste bem, a gente se fantasia, né? Às vezes de uma boa pessoa e coisa e tal. Lá não tem isso, lá a verdade está à mostra, e a gente vai lidar com a verdade, gostemos pois, dela ou não. pois é, né, Nilo? Porque do lado de lá, acredito eu, a gente se vê desnudado, né? E vendo as faltas cometidas, aquele que quer se aprimorar, que quer atingir melhores padrões de felicidade, lógico que ele vai procurar se modificar, né? E aí, Arlindo, como é que fica? Ele O que volta? é, eu acho interessante porque a abordagem que o Nilo fez é a primeira etapa, né? É, E aí a gente vai pensar o seguinte, para aqueles que não são espíritas, que não conhecem esse processo, mas também para muitos espíritas que, quando encontram a dor extremada, se chocam, se acham desmerecedores de qualquer dor, é para lembrar disso aqui, ó. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. Isso é bom para a gente saber. Quando a gente encontra a dor, porque os espíritos dizem o seguinte: está tudo mais ou menos planejado, tudo identificado, especialmente os fatos mais marcantes da nova encarnação. Então, nesses momentos de dor extrema que nós às vezes enfrentamos, são aquelas que estão já marcadas antes. Elas estão no panorama. Você não sabe em que dia vai acontecer, de que maneira vai ser, mas sabe que vai encontrá-las. E por quê? Porque essas são as razões que a gente produz antes, só para a gente sair daquela incerteza e da maldade divina para conosco, né? Então, é isso. ter certeza que é a nossa escolha, porque a gente olha e diz, ai, errei, eu preciso me acertar aqui, que isso não está me fazendo bem. E é quando vem contra as dificuldades que a gente produziu. É bem nesse caminho que eu acho que a gente precisa pensar para não ficar triste em demasia. A tristeza é normal, mas a tristeza em demasia, a autopiedade, acaba tirando a gente do caminho, do eixo, né? Mas já Então, que estamos. fala, Nilo. Desculpe, Jaime. Só para fechar, se vocês me permitem, é que o Arlindo falando aqui me chamou a atenção para uma questão, né, que assim, podemos então começar a nos habituar, em vez de temer o que virá depois, né, o que vai ser quando eu desencarnar, para onde é que eu vou, o que, é que vai acontecer comigo, será que eu vou para um umbral? Vamos então nos habituar a esse exercício diário, como o Santo Agostinho colocou lá no Conhecer a Si Mesmo, né? Da gente começar a tentar ver hoje aqui o que minha consciência acha do que eu tenho feito, o que é que eu penso das minhas atitudes, para que eu não tenha que fazer isso num momento em que não há mais volta, né? Isso pode ser um hábito, isso é como tá aqui no Livro dos Espíritos, né, em Santo Agostinho, a gente começar a fazer uma avaliação, né, uma avaliação da gente com a gente mesmo, não é para Isso. ninguém, não. Uhum. Né? Eu acho que a gente estando a caminho já é uma forma da gente já ir se preparando para aquele momento, aprender a encarar a nossa própria consciência. Eu queria aqui ver uma questão, nessa questão 991. Na resposta, ele diz: aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas, as faltas de que ele se arrependera. Uhum. É bom porque, às vezes, o texto fica. A gente dissocia uma coisa da outra, Uhum. mas ele vai expiar as faltas das quais ele se arrependera. Então, ele volta para modificar-se nesse sentido, né? É Bom, isso aí. então vamos lá para a questão 992. Como eu disse, os dois vão se pronunciar, né? Qual é a consequência do arrependimento no estado corpóreo? Quer dizer, no corpo, quando a gente ainda está no corpo físico, né?
avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar suas faltas. Quando a consciência o censura e lhe mostra uma imperfeição, o homem pode sempre melhorar-se. Aliás, eu vou começar com Arlindo, porque o Nilo já falara isso, né, há pouco, né? Uhum. E é aquele que, por isso que eu já chamei atenção para esse fato na primeira questão que nós tratamos, por causa disso, que eu acho que essa aqui é a coisa mais linda que Deus nos permite, é isso, né? Essa misericórdia é tão imensa, e aí a proposição do Agostinho vem nesse sentido, a gente vai se fortalecendo. Se a gente tiver coragem de olhar todos os dias com serenidade para as nossas dificuldades, no sentido de buscar superá-las, sem heroísmo, é superá-las naturalmente no processo de viver, porque a gente às vezes quer ser perfeito, e esse é até um problema do espírita, que o espírita é sempre muito perfeito, tudo muito certinho, nós vamos para o céu e tal, então vamos para o nosso lar e coisas afins. Então, mas a ideia não é ir para esses lugares, é estar onde se estiver em plenitude. Para estar pleno, basta ficar se olhando, olhar para si, analisar todo dia, verificar todo dia. E, gente, é doloroso mesmo, é difícil pra caramba, é difícil no sentido de causar dor, porque quando você olha e vê, ai meu Deus, mas eu não sou nada daquilo que eu pensei que já estava sendo, já é um ato de começar a ser, que é olhar com clareza e não ter medo. A gente tem vergonha, às vezes, fica meio escondidinho da gente mesmo, mas olha que é bom olhar com medo que seja, mas olhar para ver o tamanho do seu medo e conseguir superar. Acho que é um caminho que a gente tem que ter, é de olhar em frente, seguir com muita certeza de que o maior amigo da gente está junto o tempo todo. São os nosso anjo guardião, o nosso benfeitor e Jesus, que o tempo todo, assim, amparando a gente nesse caminho de autodescobrirmos e seguirmos em frente em direção a Ele, com toda a fé, com toda a força, com toda a energia. A meu ver, essa questão do enfrentamento diante das dificuldades que percebemos, porque há muitas outras que nós ainda não percebemos, né? Quer dizer, o enfrentamento dessas que percebemos, eu acho que é importante que nós não fujamos. Agora, não é das coisas mais fáceis também, né? Não vamos fazer um discurso aí de bom samaritano a uma altura dessa, né? Porque não é das coisas mais fáceis, é Não difícil. cabe nenhum simplismo nesse negócio, porque não é. Não cabe, não é, Nilo? Verdade, Jaime. É difícil. Se fosse fácil, não haveria problemas no mundo, né? Nós não teríamos problema, nós não estaríamos sofrendo, não passaríamos por situações, né? É difícil. Mas temos aqui um roteiro, uma orientação, e precisamos acreditar que isso funciona. Então, precisamos tomar isso realmente como um fato e precisamos começar a experimentar, sim, né? É válido a gente começar a experimentar. E se a gente já começa a perceber algum progresso, pô, legal, que bom. A ideia é essa, não quer dizer que já estamos aptos, já conseguimos conquistar, ou não. Significa que começamos a entender como o negócio funciona, e isso é que é importante. Tem coisas que vão, como o Jaime bem falou, vai haver coisas que a gente vai ver com mais clareza, a gente vai perceber. Tem coisas para as quais ainda somos totalmente cegos, vai demorar mais um pouco. E é assim, né? Cada um na sua lida, cada um na sua dificuldade, cada um no seu passo. Mas isso é que é importante, é começar a despertar para isso. Eu penso dessa forma. Agora eu quero ver como vocês dois pensam assim. Veja bem, eu reconheço que eu feri alguém. Pedir desculpas, pedir perdão. Como é que é isso? Vocês já passaram por isso? É, como é que isso acontece? Porque aqueles que estão nos assistindo estão vivenciando dificuldades como nós vivenciamos as nossas. Então, há um momento que a pessoa reconhece, gente, poxa, eu pisei na bola ali. Agora,
eu tenho coragem suficiente de chegar ali, mas isso tem que ser uma coisa que tem que estar na relação que eu tenho comigo mesmo e com Deus. E se eu reconheço que eu feri, será que eu não sou capaz de pedir perdão? E Arlindo, você, como é que você reage? Como é que fica isso? Você já pediu perdão? Eu não quero objetivar, saber. Você já Uhum. pediu perdão, Arlindo? E, na realidade, Jaime, eu acho que já sim, mas eu até nem considero tanto, porque não foram situações tão graves. Eu não sei, eu só tenho uma situação grave na minha vida que eu ainda não pude resolver, mas eu não vou poder resolver tão cedo, até porque a pessoa de que se trata, nós perdemos contato há muito tempo, não tem mais como, pelo menos eu não tenho nenhum acesso, nem sei onde está nesse momento, onde vive e tal. Mas assim, ainda não tive uma situação drástica que eu precisasse me encontrar nessa situação. Eu não sei, eu sei que seria muito difícil, porque em coisas muito mais simples a gente vai lá meio assim, né? Olha, você É, me perdoa, você não leva mal, a gente sai todo. Você imagina quando a coisa é mais grave, então é. como é que deve ser isso? Mas eu não passei pela situação, por essa situação drástica, né? Eu tenho uma pendente, mas isso talvez só o tempo vá me dar respostas ou ocasião de efetivamente me colocar. E você, Nilo, como é que você vê isso? Na verdade, eu não me lembro de ter passado por alguma situação muito grave, uma coisa de uma gravidade muito grande na minha vida. Mas já passei por situações em que me vi errado, que me vi cometendo um engano, tendo cometido um engano e tendo tido a oportunidade de me acertar com a pessoa ou com as pessoas, no caso, já houve situações assim, né? Eu tenho uma certa tranquilidade para falar isso, não que eu já esteja, tem muito, muito a percorrer ainda, né? A maior dificuldade é a gente reconhecer onde é É, que está, nossa, essa é a é, maior dificuldade. é. Mas, como minha própria profissão me força a, eventualmente, estar também no divã, né, É com isso aí. alguém, então, assim, de alguma forma eu aprendi a começar a olhar para isso com mais naturalidade. Então, para mim, tem sido um pouco, quando eu percebo, né, eu acho que o mais difícil é a gente pescar, sacar onde a gente tropeçou. Isso é o mais difícil. Depois que você percebe, para mim tem sido bastante natural poder buscar um entendimento. Isso, para mim, não tem sido um grande problema. A minha maior dificuldade é enxergar onde está o tropeço, Para não né? dizer que eu não participo no caso, né? Que eu coloco vocês na fogueira, já houve casos que eu pedi perdão, sim. Não é das coisas mais fáceis, mas é preciso para que a gente se liberte disso que a consciência da gente acusa, né? Bom, então E, vamos lá para a Jaime, se questão. você me permite só um fechamento desse tema que você trouxe, no início o desconforto é grande, né? Dá aquele mal-estar, você reconhece, você fica pensando, puxa vida, olha só e tal. Agora, isso envolve também a gente aprender a confiar nas pessoas, confiar no próximo. Porque eu acho difícil, Jaime, uma pessoa para quem alguém chega, alguém que tenha magoado, feito alguma coisa, a pessoa chega honestamente pedindo perdão, é difícil uma pessoa que se negue a tentar, pelo menos, dar uma chance. Eu acho isso, a não ser que seja também uma pessoa fora da média, fora da curva. Mas, Uhum. de um modo geral, quem é que uma pessoa chegando, olha, me desculpa, aquele dia eu estava com a cabeça quente, eu falei algumas coisas, me perdoa, eu não estava no meu normal. É difícil uma pessoa que não vai reconsiderar e tipo assim, não, tá bom, tudo bem, foi nada não, tá bom, passou. Porque a gente precisa também estender essa confiança, dar essa chance para a pessoa também, porque sem isso, né, isso é aquela questão do orgulho que o Arlindo estava falando. Precisamos baixar o orgulho e deixar a pessoa também nos perdoar. Uhum. Isso Ô, é Nilo, importante também. você tocou numa questão que, veja bem, eu já presenciei um caso em que a ocorrência não era comigo, mas eu precisei de participar para ver se eu apaziguava
o ânimo ali entre as duas pessoas. Então, uma estava irredutível e continua irredutível, Nilo, porque você falou que normalmente, quando alguém chega pedindo perdão, né, estava irredutível e continua irredutível. Existe, né? Existe isso, infelizmente. Houve um caso até no movimento espírita, numa instituição muito importante, um caso desse, que a pessoa pediu perdão e pior que era em público, né? E o outro não perdoou. Então, você vê que essas coisas da alma humana são complexas, não é, Arlindo? Não são de fácil solução, né? Não. Não são de fácil solução, de jeito nenhum. A gente tem que olhar isso tudo com realidade. Eu acho que isso tudo tem que ser visto. A doutrina nos ajuda muito nesse sentido, acho eu. Então, nesse caso, Jaime, desculpa, as coisas vão aparecendo, se me permite fazer mais uma colocação. Nesse caso que você trouxe, acho que é importante a gente pensar também que a gente deve se responsabilizar pela nossa parte. claro. O outro é o outro, a gente não tem como, né? Aí fica entregue para a vida vai se incumbir de dar direcionamento para isso. Né? Não, O problema é a gente fazer a nossa parte, estar com a consciência tranquila, né? eu só citei esse caso porque você falou, é difícil a pessoa, Acontece. mas, olha, eu conheço alguns casos. Quer dizer, isso mostra a nossa inferioridade ainda, né? A nossa, da nossa humanidade, né? Sim. Haja vista o que estamos passando, né? Não, e todos nós temos alguma questão que talvez seja difícil perdoar também para alguém, né? Isso Cada aí, um tem o seu ponto, né? Cada um tem o seu isso, limite, sabe-se lá o que foi pisado ali naquela situação. Bom, isso aí, não vamos julgar, né? isso aí. Bom, vamos na questão 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e que são inacessíveis ao arrependimento? Resposta: já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá o do bem em outra existência, e é por isso que renasce muitas vezes, pois é preciso que todos progridam e atinjam a meta, uns em tempo mais curto, outros com mais lentidão, conforme os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, pois talvez tenha tido o do mal numa existência anterior. Vamos lá, Arlindo, começa. Bom, vamos lá. Eu acho legal, assim, o que eu gosto, o que é encantador, na verdade, na doutrina dos espíritos é exatamente isso. Olha, a resposta já começa muito bem, né? Já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Então, essa é uma coisa que a gente precisa estar reouvindo e falando para se ouvir também, para que a gente não se desanime, né? Que a gente tem essa... A questão do bem e do mal para a gente é sempre muito maniqueísta, né? Ou se é mal, ou se é bom e está acabado. E, na realidade, nós somos todos meio maus, meio bons, porque é um crescente, né? E é o que ele diz, os hoje maus, amanhã serão bons, não tem mais ou menos. Então, isso é a medida do equilíbrio que a gente vai conquistando. Então, a gente para de ser acusador do outro, a gente reconhece em outra dificuldade, mas com a clareza de que a gente também já passou por essa dificuldade. E tem outras em outros sentidos da vida. Então, eu acho que é isso. É sempre alentador olhar com a certeza de que nós somos o outro ontem ou amanhã. Então, é nesse caminho, eu acho. Uhum. E você, Nilo? Isso é muito complexo, né? A gente tentar avaliar um processo que é dinâmico e que cada caso é um caso, né? Mas vamos tentar aqui tirar alguma coisa que seja importante para a gente pensar. Bom, a gente pensa assim, uma pessoa, um espírito, ele vai passar pelas experiências de aprendizado, né? Ele é movido assim, ou porque é a sensação de estar na vantagem, de estar ganhando algo que ele gosta muito, que ele se sente bem, e ele vai fazendo aquilo porque ele acha que
está se dando bem, está conseguindo, obtendo o que gosta e o que quer, né? Isso pode ser algo que o move. Outra coisa que o move pode ser aquele ódio, a revolta, ou alguma coisa que o faz querer se vingar, né? Querer alguma reparação, enfim. Em ambos os casos, eu acho que vai chegar um momento que a balança vai virar. Quando o sofrimento for maior do que o prazer que ele está tendo, a vantagem que ele acha que ele está tendo, ou quando a dor for maior do que a revolta que ele está sentindo, talvez isso comece a tocar o coração desse espírito, e ele comece a repensar tudo aquilo que ele estava acreditando até então. Eu acho que a coisa deve funcionar mais ou menos nessa lógica, assim, agora. Cada caso é um caso, né? E eu sempre digo que Deus não só criou a vida e o universo, mas criou também leis imutáveis para manter essa vida e esse universo em ritmo constante de progresso. É o que ele está dizendo aqui, né? Já te disse que o espírito deve progredir sem cessar. Quer dizer, se ele não vai ficar eternamente ali com má vontade. Uhum. Essa lei do progresso que Deus criou, ela vai agir para mobilizá-lo na busca de situações melhores. E daí surgem as dificuldades inerentes a cada caso, né? Eu Bom, não sei se seria o caso de dar uma exemplificação de um caso clínico que foi objeto de estudo uma vez no nosso grupo de estudos e que assim tem muito a ver com isso. Eu não sei se seria o caso, Jaime, ou se a gente segue em outra oportunidade a gente fala disso. ah, Eu tô- se for para esclarecer o que está aqui, Nilo, está tudo bem. Sim, sim. Acontece assim, era um caso assim era uma regressão em que ele contava uma situação de uma vida passada. Ele era um gangster, fazia parte de um grupo, ele era o braço direito do chefão, e ele estava plenamente ali, bem situado, agia, cuidava dos negócios. Ele tinha um irmão que não participava, era um irmão que trabalhava, tinha uma vida normal. Até o dia que o irmão, inadvertidamente, se envolveu com alguma coisa e criou um problema para a situação dele lá do grupo, só que ele não sabia que era o grupo do irmão. E quando foi trazido lá, aqui, ó, esse cidadão aqui criou um problema para a gente, quando ele viu era o irmão dele. Ele tinha que tomar alguma providência. É, Nesse momento, a ficha caiu. Então, o exemplo é esse. certo. Entende? Então, em É, algum momento, o espírito vai ser despertado para as questões maiores da vida. A claro. vida vai colocar ele em situações em que ele vai ter que rever os seus valores, seus conceitos. Você sabe que, com relação a essa lei do progresso, Kardec usa, vez por outra, uma expressão, a força das Força circunstâncias, a a força força das das coisas. coisas. Quer dizer, nada mais é do que a É isso. lei do progresso funcionando, né? Que a gente Exercendo a sua pensa função. muita gente pensa que é o acaso, né? Isso. Questão 994. O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre as reconhece depois da morte? Sim, sempre as reconhece e então sofre mais, porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde reconhecerão haver tomado o caminho errado e o arrependimento virá. É para os esclarecer que trabalham os espíritos bons e que vós mesmos podeis trabalhar. Quer dizer, veja bem, os bons espíritos, esses espíritos benfeitores, são espíritos, não são espíritos puros, são espíritos que têm mais experiências que nós, que retornam para nos ajudar a caminhar melhor aqui na Terra, visando ao nosso aprimoramento como espíritos que somos, né? Agora, com relação
a essa questão, Nilo, o que você gostaria de dizer? É bacana, né? A gente meio que já entrou um pouquinho aqui nessa questão, né? Pois é. Interessante ele dizer que ele reconhecer o erro não significa se arrepender, né? Ele pode reconhecer o erro e achar, não, é isso mesmo. Eu fiz muito bem, tá certo, eu quis fazer isso mesmo. Todo ser Foi. humano erra, né? Todo mundo erra. E ele merecia, foi bem feito. Ele É, estava merecendo mesmo. Então, né? Então, tem muito espírito que, naquele primeiro momento, pode não se arrepender. Mas virá o momento, como ele diz aqui, né? Em algum momento, né, as vidas sucessivas, as situações, ele vai despertar. Isso é o caminho natural. Uns demoram mais tempo, outros menos tempo. Agora, é importante, né? É para os esclarecer que trabalham os bons espíritos e que vós mesmos podeis trabalhar. Está isso, aqui, né? Está aí o isso, recado, isso. né? Podemos ajudar nisso. E você, Arlindo? Conta para Eu, nós. engraçado é que eu imediatamente lembrei do Jacques Latour, né? Como ele se arrependeu intensamente, isso é interessante demais. Aliás, E, lembra bem, porque tem alguém que nos esteja assistindo que não conhece, né, Arlindo? É um caso assim, que está no livro Céu e Inferno, um depoimento de um criminoso arrependido, Jacques Latour. Jacques Latour, Fala, uma Desencarnado, né? O história espírito, né? é é, espírito. que é uma figura que para nós é extremamente interessante. O aprendizado com ele é muito rico para nós. É Mas isso mesmo. na questão posta, vamos prender-nos àquela última frase ali, né? Porque é para os esclarecer que trabalham os espíritos bons e que vós mesmos podeis trabalhar. Então é legal isso. O que acontece? O Centro Espírita está fazendo isso o tempo todo, né? Nos trabalhos ditos de desobsessão, onde você vai dialogar muitas vezes com esses companheiros que demoram a perceber ou a admitir que estão em equívoco. Então é uma atividade extremamente importante, assim, que é esse diálogo que possibilita esse despertamento, né, através do amoroso diálogo com esses companheiros, respeitando as dificuldades por eles trazidas, e que dão-nos oportunidade maravilhosa de auxiliar de forma bastante significativa para esse despertamento. Então, a gente está o tempo todo nessa relação, né, de encarnados e desencarnados o tempo inteiro. De acordo com o que nós fizermos, nós ajudamos mais ou pioramos mais. Nessas situações, no caso da desobsessão, a gente ajuda muito. Mas os nossos comportamentos normais também devem ajudar bastante. Se a gente se posiciona bem na vida, com uma postura digna, séria, buscando essa melhoria, a gente às vezes ajuda o outro que está nos olhando, eu acho que esse caminho é bom, ou então o meu perseguidor que está lá, esse canalha, eu conheço ele, e vai vendo que o canalha vai mudando um pouquinho, pelo menos está numa tentativa lá. Ele disfarça muito, está tentando ser bonzinho agora, mas ele vai vendo até perceber que a gente está fazendo de verdade, que a gente está falando sério, que a gente está tentando com afinco, então de alguma maneira a gente ajuda ele a refletir, pelo menos. Então, está sempre, essa relação é sempre constante, muito constante, de nós com eles, eles conosco, né? Eu acho essa reunião uma reunião de acolhimento. Ela deve ser essencialmente uma reunião de acolhimento. Você sabe que existe na Revista Espírita um caso muito interessante que estava havendo uma doutrinação na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e cujo patrono é o Espírito São Luís, né? Estava havendo uma doutrinação e o Espírito São Luís se manifesta mostrando o equívoco daquela conversa. Então explica a ele que nessa conversa com os espíritos necessitados, primeiro, precisamos deixar que eles falem, até para que a gente conheça as suas dificuldades e para que eles também coloquem para fora essas emoções represadas, suas angústias, seus ódios, suas raivas, para que possam se aliviar também e a gente poder até conversar melhor com eles. Primeiro, deixa que eles falem, coloquem aquilo que desejam. Depois vem uma segunda parte de São Luís, que não se resolve numa reunião única. Tem uma segunda parte que é
a do acolhimento, de você mostrar a ele que você não é superior a ele, que você é um irmão dele, também necessitado de ajuda, mas que está ali em companhia daqueles que podem ajudá-lo. E o terceiro momento, e aí sim, isso já vai lá, algumas reuniões, é que se vai falar na doutrina, no processo renovador. Porque tem pessoas que começam a doutrinação, primeiro, aceita Jesus, meu irmão, aceita Jesus. Que é isso? Isso daí não é doutrina espírita. O espírito está precisando de acolhimento, de esclarecimento, não é também de doutrinação, de mostrar Jaime, a ele que ele errou, por isso ele está sofrendo. É momento de acolhê-lo, meu irmão. Vamos aliviar, vamos juntos aqui orar, vamos. Você está aqui entre amigos para que possa ser ajudado e daí por diante, né? às vezes, Jaime, Não. a gente comentou outro dia, num desses encontros, eu disse a você assim, as pessoas estão, nós estamos, acaba usando o espiritismo num processo meio prêt-à-porter. É, Baixou, doutrinou, partiu. Isso não se resolve com tanta é facilidade isso assim. mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem uma coisa, Jaime, que você falou dessa questão aí, da doutrinação, desse encontro, desse acolhimento e do extravasar desses sentimentos. Porque hoje, numa rede social, eu vi uma notícia interessante para essa observação, que um pai e um avô com a neta num shopping, alguma coisa assim, e ela teve uma daquelas crises de quero, era pequena, devia ter uns 3 anos, 4, e ela chegou no chão e tal, e eles ficaram parados olhando para ela, deixando ela extravasar, e depois veio uma conversa toda em torno disso, eles dizendo, olha, deixou, porque ela tem que aprender a sentir essas emoções, ela precisa jogar essas emoções. Eu não tenho que me envergonhar porque o outro está me olhando aqui, achando estranho. Ela extravasou, depois que extravasou, a gente conseguiu sentar, conversar, explicar a ela. Eu disse, olha, a vida está muito corrida, está enlouquecida, e a gente fica impedindo as crianças até de se emocionarem. As emoções delas, assim, cala a boca, não me faz passar vergonha. É um pouco que a gente faz com o Engole espírito. Olha, aqui não é choro. lugar para essa gritaria, não. Isso aqui não é para gritaria, não. Isso aqui é para a gente poder acertar a sua vida. Quem disse que você vai acertar a vida dele? Que conversa é essa? Então, deixa a emoção rolar primeiro para a gente entender e depois poder cuidar, né? Nesse caminho. E Nilo? Bom, Jaime, dentro do que já foi falado, né? É isso. Acho que esse acolhimento é fundamental. É fundamental, né? Primeiro, porque ali ninguém está no lugar da sabedoria. Ninguém está ali para passar sabedoria para ninguém. Você está ali para tentar ajudar alguém que está sofrendo. E não se ajuda alguém que está sofrendo querendo ensinar nada, né? Você vai acolher, vai compartilhar aquela dor, vai tentar falar alguma coisa que ajude o espírito a enxergar alguma coisa diferente do que aquela dor, né? E oferecer talvez uma porta de saída, uma janela, né? Você sabe que eu acho que um bom doutrinador ou evocador, como chamava Kardec, né? É aquele que, na sua vida de relação, também é uma pessoa que observa, que acolhe, que ajuda. Esse saberá fazer melhor isso, sabe? Bom, Quem mas já vamos lá na sofreu, né, Jaime? 995. Quem conhece o sofrimento, né, Jaime? Isso, Quem já precisou de ajuda, isso, esse sabe dar ajuda, né? isso. 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, sejam indiferentes à sua sorte? Há espíritos que não se ocupam de coisa alguma que seja útil. Estão na expectativa, mas nesse caso sofrem proporcionalmente e, como em tudo deve haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Vamos lá, primeiro, Nilo, vamos lá, Nilo. Me parece, ele não diz aqui, ele fala espírito, me parece que ele está se referindo ao estado de desencarnado, não é isso? Ou se indiferentemente encarnado ou desencarnado, bom, a indiferença,
me parece assim uma certa despreocupação com o que vier a acontecer, talvez uma descrença pela vida, um desinteresse pela vida, ou por decepção, ou por frustração, né? E esse estado é um estado também que vai levar a algum aprendizado, né? Isso dura um tempo, mas é como ele diz aqui, invariavelmente a dor vai bater a porta. Em algum momento aquilo vai causar algum efeito, né? A indiferença, a não participação, o vazio vai causar um desconforto, vai chegar um momento que ele vai sentir necessidade de procurar alguma saída disso. É Isso, aqui que eles isso. falam a dor, se manifesta pela dor. E as pessoas pensam que a dor, alguém vai mandar uma dor para ele, Deus vai É, puni-lo, olha, você vai sofrer. Não, não é isso. A situação em que ele se coloca causa incômodo. Ele começará a sofrer por conta da situação em que ele se colocou. O sofrimento surge, né? O sofrimento isso. surge, porque o sofrimento vem da constatação de algo que não está bom para si, não é É verdade? porque existe uma Assim, essência em nós impulsionando isso, o crescimento, é isso. impulsionando para que caminhemos. Existe esse estado aqui, como ele falou, né? Que há espíritos que não ocupam de coisa alguma que seja útil. Quer dizer, então ele se habituou a um estado de coisas, mas aquele impulso interno continua, É, porque a né? gente, né, a gente tem aquele impulso, esse impulso a que você está se referindo, é o que nos deixa felizes quando algo bom acontece com a gente, Isso, né? Que faz a gente desejar a vida, isso. desejar andar para frente. Agora, quando a gente é frustrado, quando o que a gente quer não é viável, não é possível, ou esbarra na questão de alguém ter que sofrer para você poder ter o que você quer. E aí tem gente que, em vez de, quando não consegue entender, se frustra, se chateia, se revolta, né? É, E pode entrar num estado de negação. Me parece que ele está falando alguma coisa assim, né? Mas isso. a conscientização sempre chega, o momento sempre chega, mais cedo ou mais tarde, né? E você, Arlindo? Agora, Nilo estava na dúvida se seria encarnado ou desencarnado. Eu acho que isso começa encarnado, né? A gente começa a não ligar aqui, e aí você passa para lá sem ligar também, né? Porque tem gente que passa a vida exatamente Eu assim, acho que tanto nessa faz, né? inutilidade. E tanto Acho faz. que Mas quem faz aqui vai fazer lá a mesma coisa, É, nada, porque não vai mudar do dia para a noite, né? Então, mas é interessante que é preciso que a dor venha nesses casos, né? Então, só cresce pela dor porque não quis produzir nada de melhor ou não estava desperto para isso. Aí a dor vem, porque assim, deve ser um incômodo no momento que a gente se percebe, né? Caramba, eu estou parado aqui há tanto tempo, olha, todo mundo já foi, cadê os meus? Isso uma hora deve dar uma aflição, um desespero muito grande, que a solidão aumenta, porque você isso. perde as suas referências. A gente, quando perde referências familiares físicas, é um horror. A gente, É, poxa vida, perdi alguém, essa distância, esse desaparecer das nossas vistas. Agora, imagine desencarnado sem encontrar ninguém que lhe dê afeto, ninguém que é, se referencie como afeto para a sua vida. Isso é um é, horror. A dor é, é intensa. A dor é é. intensa, sem dúvida. Né? Acho que é nesse caminho. e E sabe é o que aí. acontece também? Hum, Desculpa, já pode falar o que você ia dizer, não, depois fala, eu. fala. É porque assim existe você pode estar harmonizado com o movimento da vida ou em desarmonia, se afastando do movimento natural da vida. Então, até a maneira de falar, às vezes, pode nos dar uma ideia, assim, quer dizer, a dor não é que ela tenha que vir, a dor acaba vindo, porque quando a gente vai se afastando do movimento natural, o desconforto bate. Em algum momento, a dor vai surgir como consequência, não, né, que ele precise ser Uhum. punido ou algo assim, mas é uma consequência natural que acaba acontecendo pela desarmonia em que ele se encontra. É o teu Não Isso, consegue movimento que ser provoca feliz em isso. desarmonia com a vida, não consegue ser feliz em desarmonia com a vida. não é nada de fora que provoca isso. Isso. É isso que a gente tem que Exato. entender. Não é Deus que está provocando isso. Isso, exatamente. É a desarmonia dele, indivíduo, espírito, consigo mesmo e com as leis que regem o universo, porque veja bem, o universo, para se manter, veja bem, olha para o céu.
olha essas galáxias, esse universo extraordinário. Olha, a China mandou, né? Os Estados Unidos e China mandaram agora para Marte, desceram em Marte lá, né? Instrumentos interessantes. Veja bem, esse universo é uma coisa extraordinária. Isso é mantido pelas leis imutáveis de Deus, Uhum. mantido num ritmo de progresso. E são essas mesmas leis que regem o cosmo e que regem o minicosmo que somos nós, né? Que regem a nós mesmos. Nós não tem saída diferente, né? A nossa relação com esse cosmos, é aí que está Isso o nosso mesmo, equilíbrio ou isso desequilíbrio, né? mesmo. Bom, o Arlindo já falou, você também, né? Então vamos na questão 995A. Esses espíritos não desejam abreviar seus sofrimentos? Desejam, sem dúvida, mas não têm energia suficiente para quererem o que os pode aliviar. Quantas pessoas entre vós preferem morrer de miséria a trabalhar? Aliás, isso é muito comum, né? A pessoa querendo espiritualizar-se sem suor, sem trabalho, né? Com as bênçãos do alto. Como? Não sei. Fala lá, Arlindo. Quantas pessoas entre vós preferem morrer de miséria a trabalhar? Isso vale para um monte de coisa, né? Inclusive, às vezes a gente quer alcançar o nirvana, mas quer ficar sentadinho igual o Buda embaixo da árvore, esquecendo que a gente não é Buda. Então, é muito sério, tudo exige trabalho, né? Então, esse desejo, enquanto ele não for vívido na intimidade, não há muito o que fazer. Por isso que a dor chega, né? Que é a dor que a gente provoca. A gente aciona o mecanismo da dor porque não quer partir, né? Não quer começar a fazer... Porque a engrenagem está rolando, né? A engrenagem está rodando. E se a gente diz, eu não vou, a gente vai ser amassado por ela. Como ela não nos mata, ela nos empurra. Quem não quer se mover acaba empurrado pela engrenagem e sofre mais, é claro. Um corpo frenado sendo empurrado, o atrito é muito maior, né? Então é doloroso, porque a gente não quer assumir a responsabilidade sobre si, sobre nós mesmos, para andar para frente, né? Para seguir, para aprender e para abrir. Porque como é que ele diz? Desejam-no sem dúvida, mas não têm energia suficiente para quererem o que os pode aliviar. Então, quer dizer, eu quero, mas seria tão bom se chegasse aqui para mim. Aí fica difícil, que não há como acontecer. Dessa maneira não vai acontecer. A única coisa que pode chegar na realidade é dor mesmo, porque a inércia para seres ativos, vivos, com tanta vida presente na intimidade, quando fica parado, dói. Mas é isso mesmo. Você, Arlindo, falou uma coisa extraordinária, porque veja bem, vamos supor, a vida é movimento. Então, vamos supor, fisicamente, se a gente se mobiliza, se a gente não se movimenta, o que vai acontecer? Os músculos vão se atrofiar, nós Atrofia. vamos perder massa muscular e ter uma consequência ruim aí. É Deus que está punindo? Não. É nós que não estamos observando as leis de Deus, no caso, né? Porque esse movimento para frente, como falou Arlindo, esse é necessário e imprescindível. Não é isso mesmo? Agora pensa isso no nível dos espíritos que somos. A inteligência está aqui parada. Tristeza. Fala, Nilo. Eu, quando leio essa questão, isso me chamou a atenção para uma coisa aqui, é assim, nós temos que trilhar todos os caminhos, aprender tudo que diz respeito à vida na matéria, até um dia podermos ter aprendido tudo que a matéria pode nos oferecer de oportunidades de crescimento, de situações possíveis, até que sejamos capazes de superar tudo isso, né? Então, todo aprendizado será feito, todo caminho vai ser válido.
né? A gente não pode achar que não, nós temos que fazer o que é certo, temos que fazer o que não podemos errar para a gente poder evoluir, vamos evitar o erro. Tá, mas até você ter o discernimento sobre aquele assunto do que é o melhor a ser feito, se você não sabe, você vai ter que experimentar, vai ter que ir lá ver qual é. Você vai ter que passar por situações as quais você ainda não conhece, que você ainda não sabe se posicionar. Você precisa se esclarecer sobre aquilo, aprender como funciona, quais são as consequências, o que aquilo traz de aprendizado. E muita gente passa por vários caminhos, né? Me parece que uma situação como essa é, sem dúvida, é um dos caminhos de aprendizado possíveis, né? Como todos os outros, né? É aquele negócio, parece que o sofrimento ainda não é tanto que faça ele se movimentar, né? Me lembra muito aquelas pessoas mornas, né? Não tá muito bom, mas também não está muito ruim, aí fica naquele negócio, não há uma grande motivação para nada, né? Inclusive, está dito, eu não me lembro um dia exatamente, que aquele espírito que sofre, faz aquele espírito, às vezes, muito errado, que está numa situação difícil, que se arrepende, ele, às vezes, começa o trabalho de reerguimento dele igual um foguete. Ele Dá um salto de dá um qualidade. salto, começa a buscar renovação, muito mais rápido, às vezes, do que uma pessoa que está ali acomodadinha no morninho, né? Não faço nada de muito errado, mas também não faço nada de muito bom, não estou aqui, não estou atrapalhando ninguém. E Com fica a mesma naquela força, com a inércia, mesma né? força que ele errou, ele usa essa Ele, força para... para se elevar, para se erguer, Isso, isso, para enfrentar os desafios da renovação, né? isso, Então, eu acho que isso são os caminhos, né? São os isso, caminhos porque nós passamos até um dia poder entender qual é o problema daquilo ali, né? isso aí. O Arlindo já comentou, ou não? Já. Já E sim. vamos lá, olha, veja bem, o tempo não nos vai dar para apreciar muita coisa. Mas tem uma questão aqui, já bem mais adiantada, a 998, que eu acho que seria interessante apreciarmos. A expiação se realiza no estado corpóreo ou no estado espiritual? Arrependeu-se, então vai haver a expiação, né? A expiação, a resposta diz o seguinte: a expiação se cumpre durante a existência corpórea por meio das provas a que o espírito se acha submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Muito interessante isso, hein? É. Quem quer começar? Vai, Bom, Nilo. posso começar, né? Interessante isso. De alguma forma, a gente já deu uma passadinha mais ou menos, um pezinho um pouco aqui nessa questão, né? Que, quer dizer, a expiação, a gente sempre pensa, né, que a expiação está ligada à nossa encarnação, né? Agora, a expiação, na verdade, tem sempre um objetivo, vamos dizer assim, como se fosse uma operação de aliviar a consciência do espírito, né? A expiação é uma oportunidade que ele tem de se equilibrar com a sua própria consciência, né? Pelos Curar uma erros ferida cometidos, seria, Nilo? curar uma ferida, né? Uma ferida que foi causada lá atrás, Isso, por intermédio de algum irmão que foi prejudicado, alguma coisa, né? E isso, ele ter a oportunidade de aliviar sua consciência, de se reequilibrar com a vida, né? Poder isso. se reequilibrar. E me parece que na nossa vida encarnada isso tem um papel muito grande, né? Tem um papel muito presente. Mas a gente estudando aqui, a gente vê que pode acontecer também no mundo espiritual, no estado de espírito desencarnado, né? Pelos sofrimentos que passa no plano espiritual. Talvez já começa a expiação pela própria constatação do erro e o sofrimento que isso causa, né? Ele se Isso, perceber ali autor daquelas coisas todas, de tanto sofrimento, como o isso, Jacques Latour, como o Arlindo colocou, né? isso. Ele não deixa de ser uma expiação, aquele estado de sofrimento dele do lado de lá, né? Uhum. E Arlindo? O que é legal é isso. Eu acho que é interessante, porque geralmente
creio eu, isso começa nesse momento no estado de erraticidade, que a gente às vezes tem esse contato imediato com aquilo tudo que a gente criou de dificuldade, e ali já começa um processo interessante, e aí é bom, é rico isso, eu acho isso muito rico. A maravilha disso é a gente poder o tempo todo recuperar-se. Então é legal isso, porque a gente choca, a gente fere, a gente se equivoca, a gente se encontra com equívocos, caramba, em algum momento dessa trajetória eu dou de cara com aqueles, meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito nisso, está doendo demais. E aí a gente já começa lá carpindo um pouco isso, mas volta para uma nova vida com essa clareza de, olha, eu vou voltar porque eu preciso aliviar o meu coração, a minha intimidade, eu não aguento mais esses olhares. Eu lembro sempre do Latour, essa gente te olhando e vendo tudo que você tem de dificuldade, e esses olhos ficam vivos dentro da gente, né? É o relato dele. Então, e a gente poder voltar, porque eu acho que é misericordioso isso, é a gente poder encontrar a dor, ter clareza do que produziu e dizer com muita tranquilidade, eu preciso voltar para retomar o meu caminho, para refazer minha jornada, eu preciso limpar essa minha estrada. Isso é uma coisa que me parece tão grandiosa para o ser humano, e isso me anima, isso me anima. Eu tenho impressão, me atrevo a dizer que eu tenho impressão que nesta reencarnação nós tivemos isso o tempo todo. O meu benfeitor parece ter muito perto, desde a minha infância, dizendo calma, 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 serenidade, espera, tudo isso vai passar, porque eu nunca me desesperei na caminhada, e talvez seja justamente isso, olha, é por aí mesmo, segura, tenha calma, tenha tranquilidade, segura, o tempo todo. Quando eu esquecia, tinha alguém do lado, chegava, meu filho, calma, não vai assim, não fica calmo, que isso tudo passa. É tão bom a gente saber que chegou aqui de novo e pode trilhar um caminho melhor do que trilhou ontem. Isso é tão reconfortador, né? Não é fácil, mas é reconfortante, é muito reconfortante a gente saber que está aqui nessa luta de renovação, né? Eu acho que é bom a beça. E para terminar, veja bem, nós vamos avaliar a questão 999. Basta o arrependimento sincero durante a vida para apagar as faltas do espírito e fazer que ele encontre graça diante de Deus? O arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas o passado deve ser expiado. Vamos lá, vamos lá, Arlindo. Aí depois segue o Nilo e a gente vai. Isso é legal porque, primeiro, que quebra mitos, né? Isso. A gente vê na mitologia das nossas antigas religiões e que, olha, se confessou, resolveu, pagou a indulgência, está tudo certo. E não é bem assim. Na realidade, alivia, o coração alivia. Mas, olha, se não pagar a conta, se não quitar o débito, e é preciso quitar, porque, assim, o que eu acho que é legal disso e que a gente precisa lembrar o tempo todo é que nós nos desajustamos ante a lei universal. E eu preciso me reajustar com a lei. Muito mais do que com o Zé ou com o João, eu preciso me ajustar com a lei, porque a lei vige em mim, ela está aqui. É isso ela mesmo. É presente aqui. Então, eu estou na contramão, eu estou ferindo esse decreto, essa legislação, e eu tenho que reajustar isso de alguma sorte. Porque um dos temas que eu gosto muito é o perispírito por causa disso. Porque o perispírito é o meu registrador, né? Ele maculou, ele está aqui, está marcadinho, está guardado. Eu preciso limpar isso de novo, eu tenho que dar a ele as condições naturais do seu processo. Então, eu preciso resolver essa questão. Não tem como pagar a indulgência ou jurar, dizer lá para o seu orientador no grupo espírita, olha, eu falhei, o senhor me perdoa. Ele não tem esse condão, ninguém tem. A gente pode se aliviar, pode até pedir perdão ao cidadão com o qual se errou, à comunidade com a qual se errou, mas nós precisamos fazer um trabalho proativo. Eu preciso devolver à lei uma atitude efetiva de ajustamento, senão a coisa não fica resolvida. Na mesma arena de atividade, né? Exatamente. Em que a gente errou. Não vai ser nada de novo. A gente vai Isso é que é importante, é na mesma arena de atividades em que a gente errou. E vamos ali pegar na mesma tecla. Está aqui, ó, e agora? Né?
Então, é bom isso, eu acho que isso é muito bonito, maravilhoso, essa oportunidade que Deus nos dá o tempo todo, quer dizer, é uma lei tão rica, tão bonita, que até para o meu erro ele já está com tudo mais ou menos planejado para que eu possa encontrar de novo o caminho de volta. É muito interessante. E você, Nilo? Isso é uma respostazinha pequenininha, mas tem tanta coisa aqui para a gente falar, né? Bonito! Muita. Né? Assim, a gente costuma pensar em expiação como castigo, punição. Eu acho que um dos grandes entraves à verdadeira compreensão da doutrina espírita é a gente tentar ler e entender a doutrina espírita com os valores antigos de uma outra religião, com a ideia de pecado, castigo, punição, Deus que pune, que castiga. Eu acho que isso atrapalha muito a gente entender a doutrina espírita, né? A expiação é aquele reequilíbrio que a gente estava falando. É uma oportunidade do espírito mostrar que já pode fazer diferente, já pode atuar diferente, né? Para o espírito que está renovado, a expiação é uma oportunidade dele mostrar uma outra face, né? E a coisa é tão dinâmica, tão Renovado, que misericordiosa. você quer dizer é arrependido, né? Arrependido, renovado nas suas atitudes, buscando já uma outra reação diferente da anterior, buscando já uma nova situação, né? Então, nesse sentido, se a gente pensar que nós podemos começar a fazer isso o tempo todo, a partir de agora, a questão da expiação vai ficando, porque tudo é dinâmico, você pode agravar os compromissos, a sua situação, como pode atenuar também, porque o objetivo é didático, o objetivo é ajudar o espírito a entender a realidade, entender as leis de Deus. A partir do momento que ele já está se harmonizando, se compreendendo, é como se naturalmente ele já fosse também trazendo a experiência dele para uma coisa mais justinha, mais adequada ao que ele está vivendo, né? Então, não sei. E assim, eu costumo dizer o seguinte: até antes da doutrina espírita, a gente vinha brincando de cabra cega com a vida, né? Com a lei de causa e efeito. A gente vinha se esbarrando nas coisas, sofrendo as consequências, sem entender direito isso. Com a doutrina espírita, a gente tira a venda. A doutrina espírita vem nos tirar a venda. A gente não precisa mais ficar esbarrando nas coisas. Vamos começar a ter uma caminhada consciente. Desde hoje. Isso mesmo. Desde hoje, vamos começar a lei de causa e efeito, porque ela é a cada segundo, a cada milissegundo, ela está aí, é a física atuando no universo, né? São forças, e assim, vamos começar a gerar resultantes mais positivos para nós. Isso. Né? E, Arlindo, vamos lá. O que eu fiquei lembrando, a gente já tinha falado um pouquinho, mas o que eu fiquei lembrando quando o Nilo falou da nossa brincadeira de cabra cega, né? E quando a gente tira a venda, é interessante que a gente descobre que a espada da justiça está nas nossas mãos. Ela não está na mão do outro. Sempre tá, né? Mas ela está nas nossas mãos, ela é nossa, ela está nas nossas mãos. Nós é que vamos fazê-la agir dessa ou daquela maneira, abrindo os caminhos ou privando-nos da liberdade. Né? Então, é rico isso. É autorresponsabilidade o tempo todo. O tempo inteiro, você é absolutamente responsável pelo que você quer realizar, pelo que você quer conquistar, de que maneira você quer viver. Mais feliz ou mais infeliz? Vai depender das tuas posições, dos teus posicionamentos diante da vida, diante do que ela vai te oferecendo, de como você vai agindo, interagindo diante dela, com ela, diante dos outros e com os outros. E a espada da justiça é tua, sobre você mesmo, não sobre o outro. Então, Arlindo, aproveita que você está com a palavra, suas despedidas, porque já vamos encerrando. Eu sugeriria aos amigos e amigas, por favor, voltem lá a esse texto, vejam as questões até a 1002, que é muito interessante. Muito interessante. É muito legal isso. Muito interessante, porque a nossa responsabilidade é que está em jogo. É a nossa autorresponsabilidade. Não é responsabilidade com ninguém, não é com você. Porque você e eu somos os seres da criação que interagimos entre nós, com os nossos pares, num mundo que é todo nosso, está aí para nós, a nossa mercê. E a gente precisa lidar com ele com a maior responsabilidade possível. Isso. Com seriedade, olhando de verdade, porque nós temos a espada da justiça nas nossas mãos.
não é para agir sobre o outro, é para agir sobre nós mesmos. Ela nos abrirá todos os melhores caminhos, se soubermos usá-la adequadamente no nosso dia a dia. Mas vamos lembrar sempre do Agostinho. A proposição de Santo Agostinho é para nos ajudar muito, se a gente tentar esse exercício diariamente. É um bom caminho, eu acho. Paranilo. O grande recado da doutrina espírita para mim é me mostrar que a vida é um processo ininterrupto e infinito, né? E, assim, as oportunidades estão a todo instante, a cada dia, virão novamente. Se perdermos uma, virá outra. Nunca estaremos desamparados nem abandonados. Mas é importante começar a entender como esse negócio funciona, para que a gente possa sair dos movimentos improdutivos de que nos levam a sofrimento. E eu acho que aqui a doutrina espírita é um farol, que ajuda muito a gente a entender isso, e é nesse trabalho que nós estamos, né, de tentar entender isso tudo aqui, o que nos cabe nessa caminhada. É um processo ininterrupto, não tem fim, não haverá o fim, ninguém vai chegar, você foi para o inferno, acabou, suas chances acabaram, não existe isso. Vamos nos olhar todos os dias, daqui para frente, tem começo, a conscientização tem começo, mas não tem fim. Podemos, a cada dia, a cada momento, buscar um aprofundamento nisso. Muito obrigado pela oportunidade aos companheiros, Jaime e Arlindo, e obrigado aos companheiros que nos assistem. Uma boa noite para todos. Eu sempre digo que o Espiritismo, a doutrina espírita, é uma nova leitura da vida e da religião. E eu acho que é por aí. Arlindo, você não se despediu, né, Arlindo? Pois é, depois que o Nilo falou, disse, meus amigos, me perdoem. Boa noite a todos, um grande abraço, um fraternal abraço, um beijo nos corações de todos vocês que nos assistem, e aos dois amigos nessa caminhada juntos, periódica, que costumamos fazer aqui, contando com a presença de todos vocês. Um grande beijo no coração de todos, muita paz. Olha, a esses dois grandes amigos e companheiros de trabalho, o meu carinho, o meu agradecimento por essa companhia tão agradável nessa caminhada, tratando desse tema complexo, né? Arrependimento e expiação. Mas isso tudo nos ajuda a entender melhor como caminhar melhor aqui, enquanto estamos a caminho com Ele, né? Enquanto estamos aqui, hoje, agora. Não vamos deixar para depois, né? A esses dois amigos, o meu agradecimento. A vocês que nos assistem, o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso afetuoso abraço. Lembrando sempre que para o espírita não pode haver negacionismo de forma nenhuma. Como entender uma doutrina tão lúcida, tão clara nesse sentido, né? Um afetuoso abraço, o nosso agradecimento e até breve.